Quando eu li esse trecho, eu havia me lembrado de uma história de quando eu era moleque, quando eu era criança. Eu tinha a mania de soltar da mão dos meus pais, né? Eu era pequenininho, acho que era o problema que meus pais mais tinham. E eu lembro que uma vez minha mãe me contou uma história que a gente estava no shopping, meu pai me segurando, né? E aí eu não quero que me segure, né? E aí a gente entrou numa loja de roupa, e era enorme a loja. E eventualmente eu soltei da mão dele, e aí minha mãe foi me chamar a atenção. Meu pai disse, não chama a atenção dele não. Eles se esconderam atrás de uma coluna e me deixaram andando. E meu pai de olho, né? E aí, eu disse que eu andei. Daqui a pouco, aí eu comecei a me desesperar. Pai, mãe! Comecei, meu pai apareceu, né? E aí ele disse assim, tá vendo? Por isso que eu falo para não soltar a mão. Né? E outra coisa, você é meu filho, eu sou seu pai, você vai me respeitar. E essa frase era muito comum dele. Né? E eu lembrei desse momento da minha vida quando eu vi esse texto de Nadab e Abiú, embora aqui a proporção seja muito maior. Né? E a gente nota que nos dois casos tem um princípio que se repete, que é não tratar o pai com a honra e o respeito que deve ser tratado, e no caso de Nadab e Abiú, não tratar Deus com a honra e o respeito que ele deve ser tratado. Né? Então, eu vou pedir a atenção de vocês nos próximos momentos, para nós prestarmos atenção em 3 coisas nesse texto. A primeira é Nadab e Abiú, né, que eram filhos de Arão. A segunda coisa é esse fogo estranho que eles fizeram, né? E o terceiro é a santidade de Deus, tá? E o primeiro elemento que nós temos são os principais personagens dessa história, né, que são Nadab e Abiú. O que a gente sabe deles? Em Números 3:3 diz que eles eram sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Tá? Então, nós estamos falando aqui de sacerdotes, pessoas que eram responsáveis pelo trabalho do sacerdócio. Né? E eles, ironicamente, são conhecidos na Bíblia por terem oferecido fogo estranho ao Senhor e morrerem logo em seguida. Né? Mas e aí, o que eles fizeram que foi tão grave? Né? Ambos eram sacerdotes e foram adorar a Deus através de uma oferta, mas eles acabaram mortos. E na Bíblia a gente tem casos semelhantes. Por exemplo, Caim, né, que ele ofertou, mas não estava como deveria. Mas Caim não foi morto. Né? Mas nós temos um caso no Novo Testamento em que aconteceu, que é Ananias e Safira, que a gente vai ver lá para o final. Então eu quero que vocês lembrem deles. E eles morreram por quê? Porque não souberam honrar Deus e testaram ele. Então eles são muito mais semelhantes a Ananias e Safira, a Nadab e Abiú aqui. E hoje muitas pessoas diriam que a atitude de Deus é extrema demais. Eu, quando era moleque, achava que a atitude de Deus era muito extrema. Nossa, é só um fogo. Eles erraram ali o material, o que tem, gente? Né? Qual que é o problema? É um fogo como qualquer outro. Só que é interessante porque o que Deus fala em relação ao que foi feito? Né? Em algumas traduções ele diz, aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade. Então o que Deus está dizendo de certa forma é, eu sou Deus e vocês vão me tratar como Deus. Eu não vou aceitar ser tratado de outro jeito. Né? E o maior erro de Nadab e Abiú foi que eles não honraram a santidade de Deus como eles deveriam. E Deus não tolerou a irreverência deles. E o problema vai muito além do tipo do fogo, porque às vezes a gente fica falando, é só fogo, o que tem? Né? Mas não é só isso, eles se aproximaram de Deus sem tratá-lo como se ele fosse Deus. Né? E nós temos mais certeza a partir de um alerta que Deus faz aos sacerdotes em Levítico 10, 8 a 11. Se você guardou o versículo aí, Levítico 10, 8 a 11, para quem quiser acompanhar. Que diz o seguinte, depois o Senhor disse a Arão, você e seus filhos não devem beber vinho, né? Esse termo vinho é aquilo que intoxica, conforme o texto hebraico, e nem outra bebida fermentada. Traduzindo isso, seria como um licor alcoólico. Tá? Antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro.
e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. E olha que interessante aqui, o posicionamento do texto dá a entender que Nadab e Abiú foram adorar a Deus enquanto estavam sob efeito de álcool. Tá? E Deus proibiu o álcool para eles depois disso. E é explicado por quê. Por quê? Porque o álcool dificulta o discernimento entre santo e profano, entre puro e impuro, e iria atrapalhar o ensino da lei para os israelitas. Ou seja, a função do sacerdócio estava sendo atrapalhada por causa disso. E isso não é novidade na Bíblia. Né? Nossa, a primeira vez que alguém se envolve com Deus e bebe álcool e faz uma besteira? Não, isso aconteceu várias vezes. A gente vê, por exemplo, em Gênesis 9, Noé ficou bêbado, e seus filhos tiveram que cobrir a sua nudez, inclusive dá uma confusão danada. Né? Em Gênesis 19, Ló bebeu e cometeu incesto com as próprias filhas. O Daniel 5, o rei Belsazar, que provou vinho e mandou trazer os vasos de ouro e de prata que eram do templo de Jerusalém, também provocou a ira de Deus. Então o problema com o álcool não é novidade, isso não é anormal. Né? Só que nós vemos na atitude de Nadab e Abiú que aqueles que querem se aproximar de Deus primeiro precisam tratá-lo como santo e demonstrar respeito. Mas como é que a gente evita? Como é que a gente evita ter a mesma atitude de Nadab e Abiú? E nós vamos aqui para esse segundo elemento que eu havia falado para vocês, que é o fogo estranho. Quando a gente fala estranho, quando eu era adolescente, falaram a primeira vez esse versículo para mim, estranho eu achei que era esquisito. Só que não é, tá? O termo, na verdade, estranho, significa profano. Sagrado, profano. É o oposto. Tá? É algo que não pertence ao sagrado, é algo que também pode ser traduzido como desrespeitoso. Ele é o que é também não autorizado. E também está relacionado à palavra adultério no sentido de corromper, alterar aquilo que é puro. Então Deus falou para fazer de um jeito e foi feito de outro. Tá? E só isso já é desrespeitoso para Deus. E em 1 Coríntios 4:6, para quem quiser acompanhar, 1 Coríntios 4:6, nós vemos um trecho muito importante na Bíblia, para quem quiser acompanhar, 1 Coríntios 4:6. Nós vamos ver um versículo que está relacionado a isso, tá? 1 Coríntios 4 e 6. Capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó: Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Aí você fica, tá, mas o que isso tem a ver com Nadab e Abiú, né? A gente não sabe exatamente qual substância que eles usaram, mas nós sabemos que o fogo do sacrifício não estava de acordo com as leis de Deus. Isso nos leva a refletir, o nosso certo é o mesmo certo de Deus? Eu gosto de explicar para os adolescentes na aula, principalmente com esse versículo, aprendais a não ir além do que está escrito. Então a palavra de Deus é como se fosse um círculo. Se você está aqui dentro desse círculo, está tudo certo. Você está conforme a palavra de Deus. No momento em que você sai desse círculo, você está indo além daquilo que a palavra de Deus ensina. E foi o mesmo princípio que Nadab e Abiú quebraram. Na primeira carta, né, aos Coríntios, Paulo deixou muito claro que a gente deve se medir, quem é cristão, deve se medir conforme a régua de Deus, não a nossa. Porque para Nadab e Abiú, muito provavelmente estava tudo bem. Para muitas pessoas que lerem esses versículos pela primeira vez, também vai estar tudo bem. Cara, o que há? Mas para Deus não está tudo bem. Por quê? Porque a régua dele está sendo ignorada. E o cristão, ele precisa se manter dentro da palavra de Deus e ter zelo por ela. Sem isso, a gente faz o quê? A gente arrisca o nosso relacionamento com Deus, que foi o que eles fizeram. Então, 2 sacerdotes, que têm o nome inclusive na Bíblia, sendo reconhecidos por uma coisa ruim, que não respeitaram a vontade de Deus. E esse problema, né, esse erro não é difícil de acontecer. Muitas vezes, devido à nossa rotina, nos domingos, ou à nossa proximidade com Deus, a gente cai na tentação de assumir que a vontade de Deus é a mesma que a nossa. Às vezes a gente está muito tempo também nessa caminhada cristã, a gente fica pensando, não, se eu quero, então Deus vai querer também.
A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, né? Isso é um perigo, por quê? Em Salmo 50, que eu vou ler aqui para vocês, a gente tem que prestar atenção de que o silêncio de Deus não significa permissão. E Deus deixa isso muito claro quando ele se dirige aos ímpios. Em Salmo 50, versículo 21, ele diz o seguinte, Salmo 50, versículo 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Então, muitas vezes, a gente acha que como Deus não se manifesta na hora, a gente cometeu um erro. Deus não se manifestou na hora, então está tudo bem. Ou, olha, tem aquele versículo ali que a gente está fazendo uma coisa errada, e tem aquele versículo ali, cara, eu não gosto daquele versículo. Eu não vou ouvir isso aqui. Então, Deus vai tolerar, eu posso contar com a misericórdia de Deus, eu posso contar com a compaixão de Deus, porque Deus vai ter pena de mim, eu sou humano, eu erro. Só que isso não é uma desculpa para você errar de propósito. E o silêncio de Deus não é uma concordância. Eu cometi um pecado aqui, Deus não se manifestou, como é que eu brinco até com o jovem, não caiu um raio na minha cabeça, então está tudo certo. Não tem problema. E a Bíblia está dizendo o contrário. A palavra de Deus já deixou claro o padrão que Ele espera de nós. E nós precisamos ter muito cuidado para não assumir que o silêncio de Deus é uma permissão para nós fazermos aquilo que a gente bem quer. E se Deus nos orientou a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer o que Ele espera. E o cristão verdadeiro entende que depender da sua própria compreensão ou achismo é errado. Muitos de nós podem pensar, mas eu só venho participar aqui no domingo, eu só sento no banco aqui, assisto e vou embora para casa. E eu quero dizer para você que se você é cristão e você pensa assim, temos uma surpresa aqui para você. 1 Pedro capítulo 2, peço que todos abram, 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, versículos 9 a 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso é algo que todos nós cristãos precisamos ter atenção. Todo cristão é sacerdote. É essa conexão que nós temos com, de certa forma, com Nadab e Abiú. Todos nós cristãos somos sacerdócio real, sacerdotes a serviço do rei. E quando você, cristão, se batizou, você assumiu esse papel de sacerdote a serviço do rei. E o seu propósito como cristão é proclamar as virtudes de Deus, que nos chamou das trevas para a luz, porque olha só as obrigações que um sacerdote tinha. Ele tinha que dar exemplo, ele tinha que ensinar a palavra de Deus, ele tinha que saber discernir o bem e o mal. E um cristão, ele tem que pregar a palavra de Deus, ele tem que dar exemplo e ele tem que ser capaz de discernir o bem e o mal. Então nós somos sacerdotes também. Tá? E assim como Nadab e Abiú tinham a obrigação de valorizar a santidade de Deus, e tratá-lo exatamente como ele ensinou, nós cristãos temos a obrigação de valorizar a santidade de Deus e fazer exatamente o que ele ensina. A gente tem que prestar atenção aqui. Então a gente precisa ter muito cuidado com certas expressões. Ou seja, não precisa levar a palavra de Deus tão a sério. Deus vai entender. Né? Que besteira isso, você está levando a palavra de Deus a sério demais. Ou eu tenho muitos anos de cristão, eu sei o que eu estou fazendo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a palavra de Deus é coisa séria. A gente precisa ser cuidadoso, porque toda vez que a gente faz alguma coisa para Deus, a gente está se dirigindo a Ele. Isso é sério. Ou nós vamos acabar ferindo o terceiro elemento que eu tenho para trazer para vocês hoje, que é o quê? É a santidade de Deus. Um dos ensinamentos mais básicos que a gente tem, e que às vezes a gente esquece, é que, como cristão, a busca por santificação é dever nosso. Como sacerdotes, principalmente. Em 1 Pedro, para quem deixou aí a Bíblia, 1 Pedro 1,
versículos 13 a 16, ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, versículos 13 a 16. Ele vai deixar bem claro o que a gente precisa para atender à santidade de Deus. Diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que a gente pode fazer? Porque aqui eu já dei o problema. Não tratar Deus como ele deve ser tratado. O que eu posso fazer para tratar Deus como ele deve ser tratado? Primeiro, a gente precisa ter um preparo mental. Essa expressão, cingir os lombos do vosso entendimento, se trata de buscar preparo para uma atividade difícil. No caso, como se trata de vosso entendimento, é uma atividade que vai requerer um esforço mental. Então, o cristão, ele precisa não só estudar a palavra, ele tem que estar pronto para agir conforme a palavra, principalmente nas situações difíceis. Essa é a primeira, a gente tem que estar preparado mentalmente para ser cristão. A segunda coisa é a sobriedade. O termo sóbrio na Bíblia significa vigilante, calmo, sensato, que se abstém de vinho. Então, se o cristão busca a santidade de Cristo, ele precisa ter duas coisas, atenção e vigilância. Principalmente quando se trata da palavra. E o mais interessante é que esse comportamento é o oposto de Nadab e Abiú. Porque nós vemos que o comportamento deles, para alguém que era sacerdote, que tinha aquela responsabilidade, por que estava fazendo aquilo? E por que Deus chamou a atenção? E o cristão também, ele precisa ter o quê? Confiança. O termo original para esperar na graça, que tem no versículo, ele significa alocar a sua esperança totalmente na graça. Ou seja, a nossa esperança, a minha esperança como cristão, ela tem que estar baseada em Cristo e na doutrina que ele deixou, nos ensinamentos que ele deixou. Então, quando você baseia a sua esperança em alguma coisa, você tem toda a razão em levar a sério o que Cristo nos ensinou. Então, quando a minha confiança, a minha esperança está em Cristo, eu tenho força. Eu tenho como ter confiança. Não, vai dar tudo certo. Eu não sei como, mas vai dar tudo certo, porque Deus não me abandona. Então, eu tenho ciência da palavra. A quarta coisa é a inconformidade. Não vos conformando, ou seja, a gente não segue o padrão de alguma coisa. Ou seja, aquele que está buscando a santidade, o cristão, ele tem que se recusar a se encaixar nos desejos proibidos que vinham antes da ignorância. Então, o que acontece? Todo mundo aqui tem uma luta consigo mesmo. Isso é normal. Ah, mas eu queria aquela coisa, mas eu não posso porque isso aqui está errado. Ah, mas eu queria tanto isso, mas não pode porque vai contradizer a palavra. Mas muitas vezes a gente está no risco ali de querer encaixar Deus naquela forma que eu quero. Mas eu quero muito isso, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar Deus, eu vou tentar encaixar nessa forma aqui, e Deus vai aceitar, está tudo bem. Ou eu vou pegar a Bíblia, eu vou encaixar nessa forma aqui, porque eu tenho uma necessidade psicológica disso, eu quero muito essa coisa. E aí o que acontece? Eu começo a dobrar as regras, eu começo a dobrar a doutrina, eu começo a dobrar o ensinamento de Cristo, e eu começo a querer dobrar Deus também. Então a gente precisa tomar cuidado, não se conformar ao mundo, não se conformar com as nossas vontades. E o último é a santidade. O termo original para santo significa separado para Deus, sagrado. E a nossa referência de santidade é Cristo. Então, ser santo significa imitar a Cristo e viver a vida conforme Ele viveu, honrando a Deus. E vale a pena mencionar também que é interessante, nós somos sacerdotes. Mas tinha um sacerdote que era um pouquinho mais além, né, do que os demais sacerdotes. E vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 4, versículo 14. Hebreus 4, versículo 14. Hebreus 4, versículo 14. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé,
que professamos. Então, o sumo sacerdote, ele era aquele que também dava exemplo para os sacerdotes. Ele orientava, ele dizia como as coisas deveriam ser feitas, ele corrigia. Então, nós temos o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote também, ele tinha um outro papel, além de orientar e dar exemplo para os sacerdotes. Ele também servia como mediador entre Deus e o ser humano. Então, o nosso elo de conexão com Deus é Jesus Cristo. Ele é que é o nosso sumo sacerdote. Então, não ter zelo pela palavra de Deus é também não honrar Cristo como o nosso único elo. Então, quando eu ignoro isso aqui, eu estou dizendo que Cristo não é meu sumo sacerdote, eu não preciso dele. E muitas pessoas hoje ainda dizem que acreditam em Deus e são cristãs, mas algumas às vezes ignoram algumas das coisas que Deus nos disse através da sua palavra. Isso não é honrar a Deus. E quando nós assumimos que podemos enganar Deus, não seguindo exatamente a sua vontade, na verdade a gente está tratando Deus como se ele fosse menos. Ah, eu amo Deus, mas esse pecado aqui é de estimação, eu não vou tirar ele daqui. Eu preciso dele. Então a gente está dizendo o quê? Que Deus não importa tanto para mim, o que importa para mim é meu coração, é o que eu gosto, os meus gostos, né? E o mais interessante é que a gente tem um caso, que eu mencionei lá no começo do sermão, que é a de Ananias e Safira, que fica em Atos 5, para a gente fechar, Atos 5, versículos 1 a 11. Atos 5, versículos 1 a 11. Está escrito assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era teu, e vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor, e toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Então Deus, a gente vê que é um exemplo muito parecido com Nadab e Abiú. E Deus nos deu o direito de fazermos as nossas escolhas, mas todas elas têm consequências. E as escolhas erradas, de fato, trazem morte. E a gente pode dizer: ah, mas eu pequei, mas eu não morri logo em seguida. Mas a morte espiritual também existe. E que nós, como cristãos, saibamos reconhecer o nosso lugar. Que cada um aqui que é cristão não se enxergue apenas como alguém que veio aqui para sentar no banco e assistir a palavra. Que a gente comece a se enxergar como sacerdotes mesmo, levando a sério a nossa reverência a Deus. E que Deus nos ajude para que essa palavra crie raízes e nos ensine a tratar Deus da forma que Ele merece ser tratado. Que Deus nos abençoe.